Pessoal, dando continuidade às nossas aulas do capítulo 1 do curso de Química Geral, nesse vídeo vamos estudar a radiação do corpo negro. Esse assunto é muito importante porque a explicação desse fenômeno que deu origem à física quântica, marcou o nascimento da física quântica. Portanto, vamos estudar esses gráficos nesse vídeo e no próximo vídeo vamos estudar quantização de energia. É muito importante que você tenha assistido todos os vídeos anteriores a esse do capítulo 1. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar um link aqui do lado direito com a playlist, ou então você vai lá no canal, clica em playlist e procura a playlist do capítulo 1 de Química Geral, que todos os vídeos estarão em sequência. Antes de começar a aula, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui eu tenho 3 estrelas. Gostaria de saber qual estrela vocês acham que está com a maior temperatura. Eu vou dar 5 segundos para vocês responderem. Acertou quem respondeu que é essa estrela azul. Intuitivamente, escolheríamos essa amarela avermelhado, mas vocês vão entender ao longo dessa aula por que a estrela azul, e como os cientistas sabem que a estrela azul ela tem uma temperatura muito mais alta do que uma estrela amarela avermelhada. Gostaria de lembrar vocês alguns conceitos antes de darmos sequência. Aqui está o espectro eletromagnético. Lembrar que a frequência aumenta do vermelho no sentido do violeta. Então tem uma extremidade vermelho e na outra o violeta. Então a frequência, o comprimento de onda está diminuindo e a frequência está aumentando. Você não é capaz, a olho nu, enxergar nenhuma radiação eletromagnética abaixo do vermelho, de frequências abaixo do vermelho, e nem nenhuma radiação eletromagnética com frequências acima do violeta. Então a única região que você consegue enxergar é a região do visível, que vai do vermelho ao violeta. Então a frequência está aumentando aqui na região do vermelho até o violeta. As demais radiações você não consegue enxergar a olho nu. Gostaria de lembrar vocês também o que é a luz branca. A luz branca é a mistura de todas as cores, Então, ou seja, toda a região do visível, quando todas as frequências mais ou menos aproximadamente a mesma intensidade, você vai enxergar a luz branca. Então a luz branca nada mais é de todas as frequências da região do visível, ou todos os comprimentos de onda, como você preferir falar, que na prática é a mistura de todas as cores. Aqui está o experimento de Newton, onde ele fracionou a luz do Sol, que é uma luz branca, e mostrou que ela é constituída por todas as cores, certo? O material, fórmulas, resumos, eu já disponibilizei lá no site, você pode baixar gratuitamente. Então é só ir lá depois de assistir a aula e baixar o conteúdo gratuitamente. Vamos fazer uma observação experimental antes de estudar, algumas observações experimentais antes de iniciar a parte teórica. Então observe esse vaso. Numa temperatura muito baixa, ele tem a cor preta. De acordo com que eu vou aquecendo, ele adquire uma coloração avermelhada. Se a temperatura aumenta, ele adquire uma coloração amarelada. Se a temperatura aumenta ainda mais, ele vai ficar com uma coloração branca, cada vez mais esbranquiçado. Se aumentasse ainda mais, fosse possível aumentar ainda mais, ele ficaria com uma coloração azul. Então, por esse experimento, sabemos, dá para a gente ter uma noção,
mesmo sem fazer gráfico ou examinar espectro, que o vermelho corresponde a uma temperatura mais baixa do que o amarelo, e o amarelo corresponde a uma temperatura mais baixa do que o branco. Se eu realizar esse experimento com vários materiais diferentes e sempre obter o mesmo padrão relacionado à cor com a temperatura, eu teria uma forma de determinar a temperatura dos objetos só olhando, certo? Uma aproximação, não seria muito exato, mas já seria uma aproximação bem intuitiva. É mais ou menos isso que os cientistas fizeram, né? Mas vamos detalhar isso um pouquinho mais adiante. Vamos fazer mais uma observação. O termo corpo negro, pessoal, não necessariamente indica que aquele material que você está analisando tem a cor preta. Esse termo corpo negro é só para deixar claro que toda a radiação que você está observando está vindo daquele corpo, tá? Ele não está refletindo nenhuma radiação vinda de outra fonte, porque quando olharmos o espectro, se ele não fosse idealizado como um corpo negro, né? Lembra que a cor preta é aquela cor que absorve toda a radiação que incide sobre ela. Então, se não fosse um corpo negro, poderia falar que ele está refletindo a radiação emitida por outro corpo. Então, fez essa idealização, apesar de não ser possível um corpo que absorve toda a radiação que incide sobre ele, mas é idealizado como corpo negro. Esse que ele vai absorver toda a radiação que incide sobre ele, e a radiação que estamos observando, ele é a fonte dessa radiação. Então, essa cor vermelha, né, já sabemos, como já conhecemos espectro eletromagnético, sabemos que ele, de alguma forma, está emitindo radiação na região do vermelho. E quando eu aumento aqui a temperatura, ele começa a emitir radiação na região do amarelo em maior intensidade. E depois, como há uma coloração branca, sabemos que branco é a mistura de todas as cores, né? Ou seja, todas as frequências ou comprimento de ondas na região do visível. Então, aqui já podemos deduzir, com base do que já sabemos, que ele vai estar emitindo em toda a região do visível, certo? Mas vamos entender melhor como os cientistas examinaram esse tipo de situação por volta do ano de 1900, né, um pouco antes de 1900. Coloquei aqui outra observação também, né, uma lâmpada incandescente, que o filamento dela, né, ela emite luz justamente que esse filamento dela atinge temperaturas por volta de 2.700 graus Celsius. Então, no caso, ela emite uma luz, um vermelho amarelado. Só uma que está em kelvins, né? Caso alguém não lembre como passa de kelvins para graus Celsius, é só você diminuir, né? Vamos supor esse aqui 3.200. 3.200. Você subtrai 273,15. Você chega na temperatura em graus Celsius. Mas eu acho que não há necessidade de ficar convertendo, né? Dá para vocês entenderem que são temperaturas muito altas. E também já é bom vocês familiarizando em usar a escala Kelvin. Mas caso isso cause algum bloqueio, né, é só converter aqui, mas eu não aconselho ficar convertendo. Dá para entender, vamos trabalhar sempre com temperaturas elevadas nessa videoaula, então dá para você entender que são temperaturas muito altas, não precisa ficar convertendo para graus Celsius. Agora eu vou mostrar para vocês um aplicativo, né, para que possamos, um simulador, para que possamos entender essa relação entre a temperatura e a radiação emitida de uma forma um pouco mais clara. Pessoal, agora vamos usar
esse simulador para entendermos melhor como que foi obtido o espectro do corpo negro. É importante, né, você saber que os cientistas descobriram que o tipo de radiação que um corpo emite está ligado apenas à temperatura que ele se encontra. Tanto uma barra de ferro, um tijolo, um planeta, uma estrela, na mesma temperatura ele vai emitir o mesmo tipo de radiação. Então, portanto, se você sabe qual o tipo de radiação e a intensidade que um corpo está emitindo, você consegue determinar qual a temperatura daquele corpo. Então, o principal fator é esse: é independente da constituição do que o corpo é feito, o tipo de radiação que ele emite está ligado apenas à temperatura que aquele corpo se encontra. Então, por exemplo, um tijolo e você na mesma temperatura, vocês vão estar emitindo o mesmo tipo de radiação. Vamos fazer um exemplo aqui. Uma pessoa com uma temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. Então, vamos converter isso para kelvins. Vamos para 37 graus Celsius. Para você passar para kelvins, é só somar com 273,15. Isso daria 310 kelvins. Uma pessoa com essa temperatura, ela vai emitir radiação aqui. É uma temperatura baixa comparada a uma estrela, né? Obviamente. Ela vai estar emitindo a radiação na região aqui do infravermelho. E sabemos que não enxergamos, né, o infravermelho a olho nu. Se a pessoa emitisse radiação aqui na região do visível, ela ia brilhar no escuro, né? E sabemos que isso não ocorre. Para que enxergamos uma pessoa no escuro, teremos que usar um equipamento que converta esse sinal de infravermelho, essa radiação de infravermelho que ela está emitindo, em um sinal que conseguimos enxergar. Então, a olho nu não é possível enxergar a radiação que corpos estão emitindo a baixa temperatura. Porém, quando eu vou aumentando a temperatura, o corpo começa a emitir aqui na região do vermelho. Então, por isso que vimos lá aqui, né, que a primeira coloração que observamos quando vai aquecendo um objeto é a coloração vermelha. Se você aumentar ainda mais a temperatura, você observa que ele começa a emitir. Lembrando, pessoal, essa região embaixo do gráfico, que é a região em que ele está emitindo. Então, observe que corpos, né, abaixo de 2000 kelvins, eles emitem radiação predominantemente aqui na região do infravermelho, então onde não conseguimos observar a radiação a olho nu, a radiação que está sendo emitida. Precisaríamos de métodos indiretos, né, de equipamentos para detectar essa radiação. Mas eles já emitem aqui na região do visível, então conseguimos enxergar, né? Eles começam a brilhar com uma coloração vermelha, né? Avermelhada, depois começa a adquirir uma coloração amarelada. Então, se aumentarmos ainda mais a temperatura, vai abrangendo ainda mais a região do espectro visível. Vou diminuir o zoom aqui para que possamos observar aonde está o pico de máximo, tá? Então a única coisa que eu vou fazer agora é diminuir o zoom. Vou diminuir mais um pouco, tá? Então diminuir bastante aqui o zoom para que possamos enxergar aonde... Vou aumentar aqui um pouco. Aonde que está sendo a região de emissão. Então aqui uma lâmpada incandescente, pessoal, observe que ela emite luz branca, porque ela emite em todos os comprimentos de onda da região do visível.
porém ela emite com maior intensidade aqui na região do vermelho e amarelo. Então, por isso que enxergamos uma lâmpada incandescente, ela emite luz branca, porém com uma tonalidade um pouco vermelho amarelada, porque a temperatura do filamento dela está em torno de 3.000 kelvins, né, dá uns 2.700, um pouco mais de 2.700 graus Celsius. Então, a emissão da radiação dela vai ser predominantemente aqui na região do infravermelho, por isso que ela é uma lâmpada que tem baixa eficiência, né? A luz, né, que é visível, né, a radiação visível que ela emite é pouca. Então a maioria da radiação que ela emite é aqui na região do infravermelho, então a eficiência dela é muito baixa. Agora vamos diminuir mais o zoom. A única coisa que eu estou fazendo agora é diminuir o zoom, tá? Não mexi em mais nada. Para vermos o que acontece quando vamos aumentando mais a temperatura. Observe que o ponto de máximo ele vai se deslocando cada vez mais para regiões de alta frequência, né? No sentido aqui do violeta. De acordo com que eu vou aumentando a temperatura, a frequência, né, da radiação vai aumentando. Então, vamos observar aqui no Sol o que acontece. Então, vou ter que diminuir o zoom aqui de novo. A única coisa que eu estou fazendo é diminuir o zoom para que possamos enxergar onde que está o ponto de máximo. Agora, observe aqui que no caso do Sol, o máximo dele está quase que no centro do... Ele está a uma temperatura aproximadamente 5.850 kelvins, e o ponto de máximo dele está aproximadamente aqui no meio da região do visível. Isso significa que todas as cores, né, estão sendo emitidas com intensidades não exatamente iguais, né, mas estão em alta intensidade e intensidade próximas. Por isso que o Sol emite o que? A luz branca, que é o que enxergamos quando estamos enxergando todas as frequências da região do visível com intensidades próximas. Então, por isso que se falam que o Sol é branco, na verdade, né? Não é amarelo, porque ele emite a luz branca, que nada mais é do que todas as cores, né, do espectro visível, né? Todas as frequências ou comprimento de ondas que estão dentro da região do visível. Certo? Então, olha só, e se for aumentando ainda mais, né, para estrelas um pouco mais quentes? Então, de acordo que eu tenho estrelas cada vez mais quentes que o Sol, o ponto de máximo vai estar aqui na região do azul e do violeta. Observe que as outras cores ainda são emitidas, porém em intensidade muito menor do que o azul e o violeta. Então, por isso que estrelas mais quentes com altas temperaturas, elas têm uma coloração azulada, né? Não que não esteja emitindo em outras regiões do visível, porém predomina que o azul e o violeta com uma intensidade muito maior do que as outras regiões do visível. Então, se eu for aumentando cada vez mais, vou diminuir aqui o zoom novamente para que possamos enxergar. Então, vai sendo deslocado, né, para frequências cada vez maiores até alcançar aqui a região do ultravioleta. E observe que aqui na região do ultravioleta, né, eu não enxergo, não somos capazes de enxergar a olho nu radiação ultravioleta, mas na região do visível, a maior emissão está acontecendo aqui na região do azul e o violeta. Então, quanto mais azulada for a estrela, né, maior vai ser maior vai ser a temperatura. Certo, pessoal? Espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco, né, por que uma estrela de coloração vermelha amarelada tem uma temperatura muito mais baixa do que uma estrela com coloração azul.
Então aqui é só para mostrar, os cientistas estão conseguindo criar esse espectro, né, de emissão do corpo negro. Então, observe, então, se eles sabem a intensidade em que a radiação está sendo emitida, né, onde que é o ponto de máximo, e pela coloração, eles vão conseguir determinar a temperatura do objeto de forma indireta. Aqui eu tenho outro exemplo, né? Então, se eu tenho aqui temperaturas mais baixas, vai começar a emitir aqui na região do vermelho. Se eu vou aumentando, né, vai a região do amarelo, depois todo o espectro visível, né, que vai dar a coloração branca, e no caso lá de estrelas, vai ser predominantemente a cor que é azul e violeta. Então tá aqui no caso das estrelas, né, uma estrela um pouco mais fria, né, 2500 kelvins, ela vai ter o ponto de máximo dela aqui na região do infravermelho, e as maiores intensidades vai ser na região do visível, vai ser o vermelho e o amarelo. Então uma estrela parecida com o Sol, o ponto máximo vai dar mais ou menos no meio do espectro visível, né? Por isso ela vai estar emitindo luz branca. E no caso de uma estrela azul, na região do visível, né, ela vai estar emitindo, o máximo dela vai estar na região do ultravioleta, que não somos capazes de enxergar, e dentro da região do visível, ela vai estar emitindo a maior radiação na região do azul e violeta, então por isso que enxergamos elas com essa coloração azulada. Como você pode perceber, é possível, sabendo o tipo de radiação e a intensidade, determinar a temperatura de um corpo. Porém, até o ano de 1900, não existia uma explicação teórica para isso. Todos os gráficos do espectro de emissão do corpo negro eram obtidos de forma experimental. As teorias da época eram baseadas na física clássica, que não conseguia descrever esse comportamento. Esse problema foi solucionado no ano de 1900 por Max Planck, que inseriu a ideia de quantização da energia. É justamente esse o assunto do nosso próximo vídeo. Então, aguardo vocês no próximo vídeo para vocês poderem entender isso melhor. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado e até a próxima.